E agora vamos convidar o Stefan Tim. Stefan, estás Olá, aí? Como tudo bom, está, Tejon? Stefan? Eu Prazer estou em bem, e vê-lo. você? Prazer em Puxa revê-lo, como vida, sempre. caramba, Uma que legal. pessoa querida. Obrigado, Stefan. E você, autor, médico veterinário, né? Você vai abordar aí o direito animal no Brasil e na Alemanha, e você tem aí belos contrapontos com as posições que nós ouvimos aí até agora, né? Para nos ajudar Uhum. de repente, numa grande síntese, né? De para onde o mundo vai nesse campo. Stefan, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Tejon. Deixa eu dividir minha apresentação com vocês. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco do livro que a gente está lançando, né, que compara o direito animal no Brasil e na Alemanha, né? E o que nós vemos é que existem muitos e muitos e muitos paralelos, muitas semelhanças e existem diversas diferenças também. Eu vou tentar resumir o melhor possível, porque é bastante conteúdo e não tem como me aprofundar muito em cada coisa, mas faremos o possível, né? Então, direto ao ponto, qual que é o status jurídico dos animais? Então, é assim que a gente começa, pelo menos na Alemanha, né? Em ambos os países temos uma garantia constitucional. No Brasil, a gente tem o artigo 225. Na Alemanha, a gente tem o artigo 20A, né? E os animais têm essa proteção já constitucional em ambos os países. Quando vai para o direito civil, existe uma pequena diferença, né? No Brasil, os animais são semoventes, segundo o artigo 32 do Código Civil. Já na Alemanha e na Europa, eles têm a senciência reconhecida pelo artigo 13 do Tratamento de Funcionamento da União Europeia e o Código Civil alemão, artigo 90A, reconhece os animais como não apenas coisas, né? A eles se aplicam regras de coisas, a não ser que isso contradiga o bem-estar animal, porém eles não são coisas na Alemanha. E no Brasil, infelizmente, ainda são coisas, né? Em ambos os países, normalmente, isso vai ser criminalizado como uma contravenção penal. Isso não é uma via de regra, tudo vai depender da situação, mas em ambos os países a gente tem, né, o artigo 64 da Lei das Contravenções Penais brasileira e a Ordnungswidrigkeiten, né, que é contravenções penais também na Alemanha, de 1987. E aí uma parte importante também da parte penal é que o Código Penal, artigo 44, e a Lei 9.099 de 1995 sobre juizados civis e criminais especiais, o artigo 76, ela faz a conversão das penas, né? Então, em vez de você cumprir cárcere, você vai acabar pagando uma multa se, em circunstâncias atenuantes, a pena for menor do que 4 anos. E isso impacta, obviamente, nos animais, porque normalmente as penas são menores do que 4 anos. Então, isso acaba sendo automaticamente convertido em multa. Na Alemanha, existe algo similar, que é uma concessão de condicional quando a pena é menor de 2 anos, né? Dado pelo parágrafo 56 do Código Penal alemão, e também acaba tendo esse impacto porque as penas normalmente são menores do que 2 anos. As leis de proteção animal principais são difíceis de comparar. No Brasil, a gente tem a Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 32, como todos conhecemos, e na Alemanha nós temos um sistema mais central. Então, a gente tem aí os animais no Brasil misturados com o direito ambiental. O que na Alemanha, o direito ambiental é muito mais voltado para animais silvestres, né? Ou praticamente somente para animais silvestres, né? Agora, a semelhança é muito grande, né? Você causar morte, dor ou sofrimento, né, a um animal. Perdão, passei. E as multas, né? A proibição de guarda na Alemanha. Aqui a gente tem uma reclusão quando se tratar cão e gato, nós tivemos um projeto de lei que passou, os aumentos de pena, então existe uma similaridade muito grande. Porém, essas penas, né? A pena máxima é 5 anos, porém, normalmente não é a pena que é dada, ela é menor do que 4, converte em multa. E na Alemanha, menor do que 2, fica em condicional e paga uma multa também, né? Então acaba sendo a mesma coisa. A gente vai pegar muito mais as leis estaduais brasileiras. Para quê? Para cumprir os déficits que não tem na lei federal, né? A gente não tem essa lei central. Então, hoje a gente tem 21 estados no Distrito Federal, códigos estaduais, basicamente, nem todos chamam assim, mas códigos estaduais de proteção animal, onde podem ser aplicadas muitas coisas que a gente não vai achar na legislação federal. Não é o caso da Alemanha, mas na Alemanha também temos nas constituições estaduais
os animais como semelhantes ao homem, em 13 estados dos 16 que temos na Alemanha, né? O direito ambiental, como eu falei, a nossa lei principal é também a lei principal ali do direito ambiental. Na Alemanha, nós temos ali uma lei federal de proteção ambiental, e essa lei vai ser para animais silvestres. Temos outras leis importantes, porém, as mais importantes para se comparar, que seriam meio que análogas, seriam essas duas, né? É interessante, obviamente, as infrações e sanções administrativas, no caso, o Decreto 6.514 de 2008, porque lá vão estar os valores das multas, de acordo com os artigos que estão na Lei dos Crimes Ambientais. Então, é interessante também dar uma olhada nisso, né? Porém, essa parte não é tão principal na Alemanha, né? E no Brasil, a gente já colocou ali como a principal lei de proteção aos animais. Os pequenos animais, o que a gente vê? Na Alemanha não há animais de rua. Então, lá é obrigado a ter microchip, seguro contra dano a terceiros, você tem que pagar imposto pelos animais e houve uma conscientização durante os anos e não há mais animais de rua, né? Que não é o caso do Brasil, né? Nós temos aí muitos animais de rua, então 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos, né? Então, o que é importante para a gente? Obviamente, principalmente o controle populacional desses animais, né? Com a resolução do CFMB, 912 de 2010, e a Lei 3.426 de 2017, porque isso no Brasil é muito, né? Então, é difícil de comparar essa realidade, sendo que na Alemanha não há essa situação. O que é basicamente idêntico, fora uma coisa, os procedimentos que são cirúrgicos mutilantes, também chamados de estéticos, né? Na Europa, a gente vai ter o Heimtierübereinkommen, que é uma convenção europeia, e no Brasil, a gente vai ter, e o que vale na Europa, vale na Alemanha, porque faz parte da União Europeia, eles têm que integrar isso no sistema deles de alguma forma. No Brasil, a gente vai ter a mesma coisa na resolução 877 de 2008 do CFMV. Então, o que é proibido? Corte de orelha, de rabo, cordas bucais, amputação de terceira falange e, na Alemanha, também o encurtamento de dentes, né? Principalmente aí voltado a felinos, mas muito, basicamente, idêntico. Grandes animais, eu gostaria muito de poder entrar mais a fundo, infelizmente não é possível pelo tempo, né? Mas o que nós temos, novamente, primeiro, a centralização e, nesse caso, a maior quantificação, né? A gente tem que quantificar os parâmetros que a gente usa para avaliar o bem-estar dos animais. E no Brasil, normalmente, a gente vai trabalhar com um termo mais do que é adequado para o animal, porém, isso não está definido. E na Alemanha, nós temos lá quilogramas por metros quadrados, então tudo isso ajuda a gente, é mais fácil de visualizar, né? Temos aí, é muito parecido, porém, no Brasil, o que acontece? A gente tem uma lei, mas ela só vale para os sistemas orgânicos de produção. Então, se você adere a isso, isso pode vir uma lei para você, mas é uma escolha. Então, não é uma lei federal. E a nível federal, hoje, infelizmente, não temos esses parâmetros tão importantes. O transporte é a parte mais difícil, eu não tenho como entrar muito a fundo, porém, novamente, centralizado na Alemanha e um pouco espalhado no Brasil. E aqui eu coloquei, né? Então, na Alemanha a gente tem duas leis só para isso, e no Brasil, quando fala de veículo de transporte animal vivo, você vai olhar a resolução do CONTRAN. Quando você vai falar, uma que é muito parecida com a parte europeia, a Instrução Normativa do Mapa 46 de 2018, para a exportação de ruminantes vivos. Lá você vai achar durações máximas de transporte, quantos quilogramas por metro quadrado que são permitidos. E tem 15 leis estaduais que nos ajudam. Novamente, como eu falei, a gente puxa do estadual quando a gente não acha isso no federal, né? E eu coloquei entre parênteses ali a NMAPA 46 de 2011, que é dos sistemas orgânicos, novamente, que também tem coisas de transporte, novamente, só vale para propriedades orgânicas, né? E é um grande problema, a gente precisa de uma lotação máxima, a gente precisa de uma duração máxima, e tudo isso hoje no Brasil, a nível federal, não há, e há um conflito entre os estados. Alguns estados são 4 horas máximas, outros são 6 horas, 8, e na Alemanha isso vai ser separado entre transporte curto, que é até 8 horas, e o transporte longo, né? Então, seria interessante a gente tentar aplicar isso aqui também. O abate é muito parecido e
padronizado, basicamente, né? O que seria mais interessante seria o método de abate ser ligado, basicamente, espécie específico, né? Aqui a gente dá todas as opções no Brasil e acaba não falando, ó, é melhor para suínos, tal, né? E na Alemanha, normalmente, eles relacionam isso à espécie, e aí o que é mais eficaz e menos sofrimento para o animal. Os animais silvestres, outra realidade muito distinta, né? A gente tem a maior biodiversidade do mundo inteiro, né? O Brasil é um país extremamente importante, né? Nós temos a Amazônia, nosso planeta depende disso. E, como consequência, o planeta depende desses animais também, né? E nós temos aí, hoje, na lista do Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade, 1.173 espécies ameaçadas de extinção hoje no Brasil da fauna silvestre. E nós temos listas. Então, as portarias do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA vão nos dar as listas que são atualizadas com as espécies. Então, é muito importante a gente trabalhar na conservação ambiental e na proteção, principalmente, da fauna silvestre que está ameaçada. A parte da caça também é muito polêmica, porém, né, no Brasil, basicamente na Alemanha é permitido com regras extremamente rigorosas. No Brasil é proibido, a não ser no Rio Grande do Sul, na modalidade amadorista. Porém, talvez nós temos um problema com o controle populacional de espécies exóticas invasoras, por isso que está junto, né? Então, como fazer esse controle? Que tem que ser feito através da captura ou da caça, eu não sei, né? Como que isso poderia ser feito. Na Alemanha, o javali, mesmo nativo de lá, também se comporta de uma forma invasora. Então, eles fazem o controle populacional através dos caçadores que têm a licença, que é muito difícil de conseguir e é caro. Atividades de circo, o Brasil é muito mais avançado que a Alemanha. Nós temos proibições, às vezes, locais, né, de pequenas cidades ou distritos na Alemanha, que falam, não, aqui nós não queremos animais de circo. No Brasil, nós temos em 19 estados e no Distrito Federal uma proibição de quaisquer tipos de animais em atividades circenses. Infelizmente, no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia e Tocantins, ainda é permitido. E o curioso é que alguns desses estados têm um código estadual de proteção animal, porém não prevê a proibição do circo. E isso é uma coisa que deveria também ser almejado a nível federal em ambos os países, porque nós sabemos que são condições que não são interessantes para esses animais, né? Os animais de laboratório, existe uma padronização muito grande, porém um volume muito maior no Brasil. Novamente, centralização na Alemanha e um pouco mais espalhado no Brasil. Então, a gente vai ter 33 resoluções normativas do Conselho, 9 orientações técnicas, tem outras leis e decretos. Então, e na Alemanha, a gente vai ter duas, a mais importante é a primeira, né, que é a proteção dos animais de laboratório. Então, é muito parecido, né, vamos pôr dessa forma, segue, né, são coisas que são mais padronizadas. A eutanásia tem em ambos os países, muito bem regulamentado isso, existe uma forma correta de fazer, isso é claro, inclusive no Brasil a gente pede respeito na hora de realizar a eutanásia, que é o que dá o nome do nosso livro, Respect, né, que acabou ficando em alemão para puxar a Alemanha, né? E, curiosamente, em ambos os países e na Europa, né, existe para a eutanásia de cobaias laboratoriais, existe uma lei separada, né? Então, porque eles preferem fazer as coisas mais da forma deles, vamos por dessa forma, né? Eles têm outros protocolos que talvez não se encaixem na lei que é para todos os animais. A fiscalização, novamente, centralização na Alemanha e um pouco mais específico no Brasil, no caso, né? Então, na Alemanha sempre vai ser uma câmara veterinária estadual em qualquer caso. No Brasil, vai depender do grupo animal. Então, para pequenos animais, temos conselhos regionais de medicina veterinária, que fazem parte do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, mas agem localmente. Os grandes animais vai ser o Sistema de Inspeção Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os silvestres é o IBAMA, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente,
E os de laboratório é o Conselho Nacional de Experimentação, que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essas informações que eu estou dando, basicamente todas, ou em sua grande maioria, elas estão no compêndio 1 e 2, e eu digo em grande maioria porque houve atualizações desde então, que agora eu estou fazendo para uma segunda edição, né? Então, as leis em si estão aqui, do Brasil. Da Alemanha, nós teremos nesse livro. Então, essa comparação que eu estou fazendo superficialmente aqui, eu vou fazer ela a fundo no livro e abordar coisas que são extremamente interessantes dos animais e coisas que são necessárias, eu acho, de serem comparadas, e ver também que os dois países têm lados muito bons e muito ruins, né? Por último, eu gostaria também de falar do curso de pós-graduação da EJUSP em Direito Animal e Prática Justa Animalista, um pessoal que está ajudando muito a gente. E quem quiser participar, né, por favor, procure no Instagram da EJUSP, eles estão postando o tempo inteiro isso. Lembrar também que nós temos o poder de denunciar, né? Então, se você tem um celular no bolso, então denuncie sim, se envolva sim, e mostre que você está presente e defenda o animal localmente, né? Não podemos abraçar o mundo, mas a gente pode influenciar um grupo pequeno onde a gente está, e aí se todo mundo se juntar, talvez a gente consiga fazer uma diferença maior, né? Eu gostaria de agradecer algumas pessoas só, antes de finalizar. O Tejon, que é um cara fantástico, está fazendo há muitos anos conosco. O professor Matheus Paranhos, também muito bom, da Unesp de Jaboticabal. A Carmen Pérez também. O nosso patrocinador, Pinheiro Neto. Marcos Ladeira, pessoa fantástica, né? Temos também aí a Rejusp, que eu acabei de comentar, então André Bonifácio, o colega Rogério Ramê, da Revista Clínica Veterinária, a Maria Ângela e sua equipe, também muito apoio deles, a Câmara, obviamente, então, algumas pessoas, para mim especificamente, a Flávia Viana, Stephanie Fiman, Ana Carolina Castro, Helena Lehrer, Andréia Santos, são muito importantes. Da Faculdade de Medicina Veterinária de Hannover, o professor Dr. Jörg Hatton, que também foi meu orientador no meu doutorado na Alemanha e que deu os resultados para mim, né, me ajudou a chegar nos resultados que eu cheguei para esse livro. Da USP, a professora Cristiane Schubach Pissuto, que trabalha com Silvestre, também tem uma palestra, e o professor doutor Paulo César Maiorca, grande pessoa, uma pessoa fantástica que está trabalhando com perícia, uma referência, me orientou, me ajudou muito, e inclusive, curiosamente, por curiosidade, eu estava assistindo televisão hoje, e eu estava assistindo Investigação Criminal, o episódio que fala do caso Dalva, né, a serial killer de animais, e quem aparece na televisão, o professor doutor Paulo César Maiorca, como referência, né, trabalhando ali junto com Rosângela Monteiro, grandes nomes, né, muito interessante, esse episódio chama Sem Dó nem Piedade, o caso Dalva, né, 37 animais que foram mortos, e a pena alta que ela recebeu, talvez seja, eu não sei se é a primeira do mundo, mas é uma das primeiras, mas, né, e também aos nossos participantes, que sem vocês a gente não teria essa plataforma e a gente não teria como fazer esse trabalho que a gente gosta tanto. Agradecer a todos vocês e falar para seguir a gente no Instagram, se alguém quiser fazer um contato, quiser conhecer mais o nosso trabalho, eu estou sempre à disposição, a qualquer momento, e eu me alegro muito quando alguém me aborda, e se tiver alguma coisa que eu falei errado, que me corrija também. Muito obrigado, gente. Obrigado, André. Parabéns pela apresentação e curiosidades, né? No mundo do circo, estamos mais avançados aí, pelo que eu compreendi, hein? E temos aí que olhar com muita atenção também o lado dos animais de criação, onde tem aí uma importância muito grande o mundo do agrobusiness envolvido também. Mas parabéns pela apresentação, pela síntese que você nos apresenta das relações e das formas das leis, da legislação a nível de Brasil e de Alemanha, e sucesso nos extraordinários livros que você tem feito e do novo que está lançando. Então, muito obrigado a Stefan. E agora